Sabes o que é a Operação Mocoroy? Não. O que Bem, é? sabes o que é Morrocoy? Morrocoy é que se diz, não é Mocoroy, é Morrocoy. Morrocoy. Morrocoy é uma tartaruga venezuelana. E então, foi uma invenção, penso que ainda do tempo do presidente, do Chávez, para demorar o voto nas zonas onde, nos bairros, nas regiões onde a oposição tinha mais força, de forma a que as pessoas Não desistissem, pudessem votar. não pudessem votar. E ele fazia duas operações para, enfim, além de muitas outras que são, estas são truques eleitorais, ilegítimos, mas truques, mas não matam ninguém, por assim dizer. Não são. A outra é mais complicada porque outra implicava recursos públicos. Era ele, em vez de falar logo de manhã e votar logo de manhã e falar logo de manhã, como fez desta vez Maduro, votava ao princípio da tarde, já tinha noção de como é que estavam a decorrer as votações e desencadeava uma operação que mobilizava milhares de viaturas para ir, para ir buscar pessoas aos bairros onde o chavismo tinha mais força e conseguir assim compensar a falta de pessoas nas urnas, a falta de entusiasmo dos eleitores, digamos assim. Estima-se que na última eleição do Chávez, que foi salvo erro 2012, 1 milhão de eleitores tenha votado dessa forma. E que isto custou milhões de euros, milhões de dólares, enfim, o dólar é moeda de referência lá. E mobilizou milhares e milhares de funcionários do Estado venezuelano, não é militantes do partido de Chávez. Bem, mas estamos no domínio daquilo que são operações ilegítimas, mobilizar recursos públicos para ganhar nas eleições, operações, manobras também legítimas, que é demorar o voto para fazer os eleitores desistir, mas não estamos naquilo que é mais comum com Maduro. Maduro, penso que Maduro formalmente só perdeu umas eleições e a seguir inventou outras para compensar essa derrota. Portanto, ele perdeu as eleições legislativas, portanto não para as presidenciais, e depois... No princípio do século, não me lembro. Não, 2014. Já 2014. Estou a falar de Maduro. Maduro só chegou ao poder em 2013. Portanto, há 11 anos. Antes é que estava o Chávez. Portanto, e o que ele fez foi... a oposição ficou maioritária na Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional tem muito pouco poder e ele tirou o resto do poder que tinha. Portanto, aquilo é um regime presidencialista, muito feito à imagem dos Estados Unidos, mas sem os equilíbrios dos Estados Unidos, como acontece um pouco toda a América do Sul, que fizeram constituições parecidas com a Constituição, parecidas, mas às vezes só na forma, e mesmo na forma nem muito. Mas sobretudo, qual é a ideia de ter um poder executivo? Quer dizer, ele elege-se o presidente, é assim também no Brasil, é assim na Argentina, é assim no Chile, e às vezes, por vezes não tem maioria nos parlamentos, ou porque o parlamento é quase ter possível a maioria, como o Brasil, outras vezes mesmo sem maioria vão governando. Ora bem, neste caso concreto, o Maduro inventou uma eleição a seguir, para uma Assembleia Constituinte, em 2017, portanto logo pouco tempo depois, para uma chamada Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte era completamente soberana, tinha todos os poderes, mais poder, portanto estava acima do Supremo Tribunal, estava acima de todo, deixei-te acima dele. Nomeou, quer dizer, fez eleger até para essa Assembleia a própria mulher, portanto, e a Assembleia depois foi dissolvida no final de 2020, sem fazer nenhuma Constituição. Porque o objetivo não era fazer nenhuma Constituição, como é óbvio, não é? Era criar o objetivo era criar outro órgão. A oposição boicotou essas eleições, porque praticamente ninguém podia concorrer, usou outro esquema também habitual no chavismo e depois no madurismo, que é usar o poder judicial que ocupou completamente e o poder, digamos, e os organismos de controle eleitoral das comissões nacionais de eleições lá do sítio, para impedir que os opositores se candidatem. É o que aconteceu agora com esta descendente há muitas gerações de portugueses, que é esta Machado, que era a líder da oposição, uma figura muito popular, e ele achou que, impedindo que ela concorresse, e uma vez que praticamente todos os outros líderes da oposição já estão barrados, não é? Lembras-te do Guaidó? O Guaidó acho que nem pode entrar na Venezuela. Repara, o Guaidó, ele proclamou-se presidente quando o presidente acabou com a Assembleia Nacional. Isso é demais.
Portanto, ele não tem legitimidade e muitos países, a União Europeia, os Estados Unidos, muitos países da América Latina reconheceram o Guaidó como presidente, simplesmente ele não tinha o apoio dos militares e sem o apoio dos militares, os militares mantêm no poder Maduro. Basicamente é isso e sobre isso não é, ou tem mantido até agora no poder Nicolás Maduro. Portanto, ele desta vez estava relativamente tranquilo, achava que pronto, já não havia figuras na oposição, todas as figuras mais populares, particularmente esta senhora, ela, portanto, não tinham hipóteses, e não ficou preocupado quando a oposição foi buscar um velho diplomata, 70 anos, que já estava reformado, que já estava em casa a ler livros, para ser o candidato presidencial. Achou que pronto, isso, enfim, mesmo assim fez tudo para que as coisas estivessem garantidas, como é óbvio, não é? Por exemplo, o boletim de voto, o boletim de voto é uma coisa extraordinária na Venezuela. O boletim de voto, não tens os 4 ou 5 candidatos que havia, tens as fotografias tens para aí 20 ou 30 fotografias. Porque o que é que vem no boletim de voto? Vem a lista dos partidos e os candidatos que apoiam. E as pessoas depois escolhem um desses candidatos. No boletim de voto, mais de metade das caras eram o próprio Maduro. Portanto, quase tinhas que andar à procura para não... Quer dizer, era difícil fugir à cara do Maduro. As imagens do boletim de voto são extraordinárias, quer dizer, elas estão disponíveis na internet, quem quiser procurar pode encontrá-las. Mas o Maduro estava por todo lado. O Maduro, quer dizer, nos órgãos de informação, com grande expressão, não é? Televisão, sobretudo a televisão, não há outra coisa a não ser Maduro. No princípio do chavismo não foi assim. Mas, entretanto, ele foi liquidando as televisões independentes. O Chávez liquidou praticamente tudo, e os jornais independentes também. Liquidou diretamente, por exemplo, a principal televisão, a televisão com maior audiência, que era uma cadeia privada. Porque a história da televisão também na América Latina é mais parecida com os Estados Unidos do que com a Europa. As principais cadeias são privadas, não é? Nos Estados Unidos, a cadeia pública, nos Estados Unidos, no Brasil, a cadeia pública pouco peso tem. A gente conhece a Record ou a Globo, porque a forma como nasceu a televisão é diferente da forma como nasceu na Europa. E lá também aconteceu assim, havia uma televisão que era a televisão líder, que não foi a primeira a aparecer, foi a terceira em 53, portanto, estás a ver, bem antes de Portugal. Eles já tinham televisão, e era a televisão líder. Perdeu a licença, tirou-lhe a licença. Mas logo ao princípio foi o Chávez que lhe tirou a licença, salvo erro em 2003 ou 2004, portanto já há 20 anos. E a partir daí tem sido o controle absoluto dos órgãos de informação. Os cartazes nas ruas de Caracas, pelo que eu leio nas reportagens, só se via a cara de Maduro. O Maduro, na véspera das eleições, fez uma coisa, enfim, o dinheiro para estas coisas nunca falta para o povo, não é? Já lá vamos, mas fez, na noite, acho que estava uma noite estrelada, bonita, com drones, desenhou o nome dele nos céus de Caracas. Drones iluminados. Portanto, estás a ver? Era propaganda e até ao limite. E, no entanto, os relatos que há do dia das eleições, de ontem, foi que, primeiro, as pessoas levantaram-se muito cedo, algumas nem se deitaram, foram dormir para o pé das urnas, para conseguirem votar, para não correrem o risco da tal operação com aquele nome esquisito que eu falei há bocado, Morrocói, a Operação Tartaruga. Para não correrem esse risco. Estavam lá desde muito cedo e há imagens também muito impressionantes dessas filas que são centenas de metros, algumas, e há num pequeno vídeo que também circula, vê-se a líder da oposição a chegar de mota. Portanto, ela ia atrás de uma moto, não é? Portanto, à pendura, como se costuma dizer, e andando por aquela fila, e toda a gente aplaudia. Quer dizer, não era um comício, pessoas que estavam à espera de votar, toda a gente aplaudia. Portanto, ela a chegar. Portanto, este era um ambiente. A mobilização foi muito maior do que em eleições anteriores, o que só se justifica porque foi muita gente votar para obter alguma coisa diferente, nomeadamente a tentativa dos imigrantes votarem da Venezuela. Votaram com os pés, se quiseres, 7 a 8 milhões de pessoas nos últimos anos. Fugiram basicamente da pobreza, não é? Da absoluta miséria em que o país se tornou.
muitas dessas pessoas tentaram voltar ao país para votar. Algumas vieram, enfim, chegaram sobretudo à Colômbia, que é o país que tem a maior fronteira com a Venezuela, e quando tentaram atravessar a fronteira que devia estar aberta, tinham dito que estava aberta, fechou na sexta-feira. E o que se dizia que abre na segunda, isto é, já depois das eleições, e não sabemos quando. E não sabemos, quer dizer, no fundo os polícias que lá estavam dizendo, nem sabiam a que horas é que iam abrir. Houve quem conseguisse passar assalto, como se faziam os nossos imigrantes noutros tempos, e portanto conseguisse, em zonas perigosas, em zonas onde há guerrilhas, onde há bandoleiros, onde há essas coisas todas, mesmo assim conseguiram passar assalto para irem votar. E esta mobilização era um sinal de que aquilo que indicavam as sondagens ia provavelmente concretizar-se. Repara, a indicação do número de votos é muito elevada, portanto, 9 milhões, à volta disso, ou 10 milhões mesmo, 10 milhões de votos. Na tal eleição para a Assembleia, dita Constituinte, que foi a tal eleição, completamente só havia uma lista, não é? Portanto, só havia a lista do regime, dos chavistas. Nessa eleição, o regime dizia que tinham votado 8 milhões. Mas a empresa de software que apoiou, portanto, que dava apoio, desde 2004, estávamos a falar em 2007, desde 2004 dava apoio às eleições venezuelanas, essa empresa disse há pelo menos 1 milhão de votos falsos, que não existiram. Bem, nessa eleição fizeram-se coisas extraordinárias. As pessoas podiam votar em 3 mesas de voto diferentes e não havia sistema que se tivessem votado, não eliminasse no seguinte. Portanto, mobilizando, que é aquilo que se dizia que o nosso anterior regime fazia em certas eleições. Aliás, há uma coisa que eu acho piada, que é a figura do candidato, do diplomata, é alguém que até já tinha estado ligado, quer dizer, que no princípio colaborou com os... ele era um diplomata, colaborou com o Estado, e depois foi-se afastando. Faz lembrar, em alguns aspectos, o nosso Delgado, porque o Delgado tinha sido também um colaborador do regime de Salazar, porventura ainda mais colaborador do que este Edmundo González. Este Edmundo González, porventura ainda mais colaborador, mas depois afastou-se e causou ao Salazar o problema que nós conhecemos. E eu acho que essa era a expectativa do Maduro, que ele não lhe ia causar problemas e que, portanto, poderia... Enfim, ninguém o conhecia, ninguém sabia quem é que ele era, como é que ele podia fazer de sombra. E ele foi começando a perceber, nos últimos tempos, pelas mobilizações que estava a haver da oposição, que alguma coisa poderia vir a mudar. Porque a diferença na afluência visível a olho nu nestas eleições, com as últimas, sobretudo aquelas em que não havia concorrência, é gigante, é brutal, apesar de muitos dos imigrantes, que, repito, não terem conseguido votar. Parece que aqui em Portugal só terão votado 10% dos imigrantes, também não tinham ou credenciais, ou forma de lá chegar, enfim. Portanto, isto, para já não falar nas prisões, portanto, para já não falar naquilo que ainda há pouco falava aqui o Duarte Pacheco, que é um regime completamente opressivo, no ponto de vista de vigiar tudo e todos, não é? Impedir isto para já não falar de coisas que até incomodam os próprios aliados, como não permitir a existência de observadores internacionais, é sempre um sintoma do que se vai passar. Isto para já não falar do modo de voto dos venezuelanos e do seu contraste com o tempo que depois levou a serem divulgados os resultados. Tu repara, como é que os venezuelanos votam? É um método curioso, que é assim, eles vão portanto, a um terminal informático, carregam lá num botão a dizer em quem estão a votar, é impresso um boletim de voto, e esse boletim de voto é depois colocado numa urna. O que é que isto permite? Permite que a contagem seja automática, portanto, temos, ao momento do voto está contabilizada, portanto, ao fim do dia é só fazer a conta, não é preciso somar votos, mas há um backup, há um double check. Um double check, portanto, há umas urnas fechadas com papeletas e depois pode-se verificar se está tudo a bater certo. Agora, repara, só deram estes dados à oposição, a oposição só conseguiu
ter noção do que se passou em 30% a 40%, eu já vi notícias diferentes, das urnas. Portanto, nas outras não está controlado. Ela sabe o que aconteceu nesses sítios, ou diz que sabe, enfim, também faltam confirmações independentes, e que aí teria cerca de 70% dos votos contra 30%, talvez nem tanto, assim, 35%, 35 pontos de vantagem, e em todas as regiões, todos os estratos sociais, todos os tipos de bairros, teria sido sempre a mesma coisa a acontecer. Portanto, aqui a primeira questão que se coloca, e a questão que mesmo países aliados da Venezuela estão a pedir, é que deixem ver tudo. Deixem ver se ganharam, então deixem que todos contem os votos. E quem pede isso é a Colômbia. A Colômbia neste momento tem como presidente o Gonçalo Preto, acho que é assim que ele se chama, Preto ou Pedro, bem, que é o presidente da Colômbia, que é um antigo guerrilheiro e, portanto, é alguém, digamos, próximo do regime venezuelano. É isso que disse também o presidente do Chile. O presidente do Chile é um estudante que dirigiu uns protestos aqui há uns anos atrás e que é também uma figura muito, digamos, à esquerda da esquerda chilena, e ele também disse, isto assim não dá. Nós não acreditamos nos resultados tal como eles estão. Os únicos que vêm apoiar são as autocracias. Portanto, o Irão, a Síria foi dos primeiros, portanto, naturalmente, alguns parceiros na América Latina, particularmente a Bolívia, que eu saiba, não sei se entretanto no último hora não vi notícias, se o Brasil já disse alguma coisa. Ainda não. Mas ainda não disse nada, portanto vamos ver o que é que... O Brasil aqui é importante, porque é o vizinho grande, não é? É o vizinho grande. Agora, tudo isto acontece porque vamos lá ver, Chávez chegou ao poder de forma legítima em 98, ganhou umas eleições, quer dizer, tentou primeiro, aqui é sempre uma coisa muito, muito significativa, tentou chegar ao poder de forma legítima através de um golpe de Estado e não lhe fizeram aquilo que ele depois fez a todos os seus opositores. Prenderam, naturalmente, isto foi em 94, 92, agora falha-me aqui, 92 ou 94? 92, o golpe de Estado em 92, teve preso um tempo, não muito, depois voltou a sair, candidatou-se, ganhou. Pronto, foi presidente. Chegou ao poder e a partir desse momento começou a cortar todas as liberdades e todos os sistemas e a dar cabo da economia. As pessoas não têm noção, a maior parte das pessoas não têm noção, mas a Venezuela tem mais reservas de petróleo que a Arábia Saudita. São as maiores reservas do mundo. As maiores reservas do mundo. É um petróleo que nem todos os países podem consumir, porque é um petróleo pesado, denso, que sobretudo estava preparado para ser consumido. Quer dizer, onde existem refinarias para ele é sobretudo nos Estados Unidos. Mas a exportação de petróleo não acabou quando o Chávez foi eleito presidente. As empresas continuam a trabalhar, continuam a exportar. Mas ele depois quis tomar conta do negócio do petróleo e deu cabo dele. E deu cabo dele não apenas porque fizeram sanções. Não havia sanções. Ao princípio até havia um problema. Repara, as refinarias dos Estados Unidos só trabalhavam com petróleo venezuelano, não podiam importar petróleo da Arábia Saudita ou de outros sítios para substituir, portanto ficavam paradas. Portanto, não era do seu interesse não ter essas importações. Uma das razões porque aquilo tudo correu mal é que os técnicos fugiram, porque ele inclusivamente começou a dizer mal dos engenheiros, os técnicos fugiram e aquilo, apesar de tudo, é uma indústria sofisticada, não é bate-chapas, não é? É uma indústria com sofisticação. Portanto, e os poços começaram a deixar de funcionar. Portanto, e isto é apenas uma parte do problema. Durante muito tempo, a catástrofe económica, e que depois naturalmente tem associado a uma catástrofe social, foi sendo mascarada, entre outras coisas, pelo regime cubano. Há uma história curiosa, uma reportagem curiosa feita. Chávez, quando ganhou as eleições, há um tempo grande entre a votação e a tomada de posse. Por exemplo, se agora o González fosse eleito, ele só tomava posse em janeiro.
Estamos em julho. Sim. Havia 6 meses em que ele estava ali a olhar, não é? Portanto, enfim, nos Estados Unidos são novembro e dezembro, e depois toma posse em janeiro, mas ao princípio até era mais. No Brasil também há ali um período de diferença, mas nos Estados Unidos chegou a ser maior, quer dizer, agora é janeiro, mas já chegou a ser em março, que o Presidente tomava posse, enfim, no século XIX. Ora bem, pensei este pequeno intervalo, nesse período o Chávez foi fazer uma visita ao Fidel Castro, que em 98 ainda estava vivíssimo da Costa, não é? Foi fazer uma visita ao Fidel Castro. E quem foi lá fazer uma reportagem foi o Gabriel Garcia Marques. Mas como aquilo, eles estavam sempre muito ocupados, o Gabriel Garcia Marques veio no avião de regresso à Venezuela com o Chávez para lhe fazer uma entrevista, para falar com ele, e depois escreveu uma reportagem e no fim diz que aquele homem, portanto, o Garcia Marques era castrista, digamos assim, era um apoiante de Castro, como o nosso Saramago, portanto, e era, enfim, desta área política. Mas no fim diz, este homem pode ser um novo Bolívar, portanto, mas também pode ser um tirano. Ele não sabia, tinha ficado havia essas características naquela figura, mas o Chávez tinha um carisma que o Maduro não tem, não é? O Maduro nunca levantaria essa dúvida, o Maduro é apenas tirano, mais nada, não é? Portanto, não há aqui sobre isso grandes dúvidas. Agora, a economia foi-se destruindo gradualmente. Já no tempo do Chávez, o rendimento tinha caído 1/3, a pobreza tinha explodido, mas aquilo tudo era em parte mitigado porque o petróleo que ele ia extraindo servia para alimentar Cuba e Cuba mandava-lhe médicos e professores. Pronto, e aquilo mascarava um pouco a situação. Hoje, apesar da solidariedade com Cuba se manter, Cuba já veio dar os parabéns a Maduro, este mecanismo já não funciona tão bem e a verdade é que com Maduro a economia que já tinha aqui 1/3 caiu mais de 70%. Imaginem o que é uma economia que é 70%. Toda a gente fica pobre. E foge do país, não é? Portanto, quando estamos a falar de 7 milhões de imigrantes, é um êxodo absoluto. A diferença para Cuba é que Cuba é uma ilha e eles não conseguem sair. Mesmo assim, de vez em quando, abriam uma torneira e saíam. Portanto, e é extraordinário como Cuba era, em 1959, na altura da Revolução, o país mais rico da América Latina. Hoje é um dos mais pobres. A Venezuela, na altura em que o Chávez chegou ao poder, era o país mais rico da América Latina. Hoje é o mais pobre. Portanto, isto é o resultado quer dizer, e depois já vi, há um nosso, enfim, jornalista, entre aspas, que é muito ativo no Twitter, que é o que andou a apoiar a Rússia, que é o Bruno de Carvalho, que anda a dizer que isto é por causa das sanções americanas. Vamos lá ter juízo, não é? Não tem nada. Diz que as sanções americanas é como cortar uma pena ao Maradona e depois dizer que ele não é capaz de jogar. Quer dizer, a América tem muito poder, mas não é por... não tem... Foi chutada para fora do país, enfim... É uma autoflagelação, não é outra coisa. E até agora, com a administração Biden, nos últimos tempos, havia a expectativa de que pudesse haver normalização e algumas das sanções económicas foram parcialmente levantadas. Mas aquilo que acontece com este tipo de regimes é que eu até diria que em alguns aspectos são regimes novos por comparação com os regimes parecidos que aparecem com a capa do socialismo e do comunismo. Eles chamam socialistas, na prática são mais equiparáveis àquilo que nós associamos a comunismo, portanto ao regime soviético, do que propriamente ao tradicional, aos socialistas europeus, sociais-democratas, que respeitam a democracia e, portanto, têm uma cultura democrática. Não é o caso. E, quando chegam ao poder, tirá-los de lá é virtualmente impossível. Há um outro dos outros que já veio apoiar Maduro, que é o regime da Nicarágua. A Ana Gomes falou desse regime há pouco, quando esteve aqui. Ela também foi verificar lá umas eleições, são completamente fictícias. A Nicarágua teve uma revolução no final dos anos 70. Penso que ao princípio dos anos, durante a década de 80. E os sandinistas chegaram ao poder na altura. E depois organizaram eleições livres, convencidos que ganhavam, e perderam para a Violeta Chamorro, que era a filha de um velho líder político muito prestigiado na Nicarágua. Passado uns tempos, enfim, o regime continuou a funcionar de forma democrática, os sandinistas voltaram a ganhar outra vez, mas aí já não saem do poder.
já não voltaram a sair do poder e fizeram as tais eleições. É um regime completamente corrupto também. Tem o Daniel Ortega, tem também a família, enfim, o padrão habitual. E eu creio que neste momento aquilo que une, repare, são regimes que são quase todos muito, digamos, bastante unidos, porque temos aqui a Nicarágua, a Venezuela, eles faltam sempre juntos nas Nações Unidas, Cuba, depois temos a Síria, temos o Irão, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, e há nestas autocracias, disse assim, isto é por razões ideológicas. Bem, quer dizer, houve um tempo em que era assim, havia a Rússia, Guerra Fria, comunismo contra capitalismo, havia essa mitologia. Agora é difícil sustentar que é pelas mesmas razões, porque estes regimes têm naturezas muito diferentes. E eu não li ainda, mas saiu agora mesmo, há pouco tempo, um livro da Ana Applebaum sobre as autocracias. E eu estava a ver uma entrevista com ela este fim de semana, e ela diz que aquilo que são regimes, uns podem ter mais economia de mercado, digamos assim, apesar de ser sempre uma economia de mercado muito controlada e muito viciada, mas pronto, ter acumulação privada de capital, digamos que é talvez mais correto do que falar em economia de mercado. Mas o essencial é que há uma oligarquia super rica que protege os seus, portanto, que tem negócios, podem ser narcotráfico, como acontece muito na Venezuela, podem ser os negócios que nós conhecemos da China, ou do Irão, ou da Rússia, mas que estão muito empenhados em manter aquele regime, seja de que forma for, estas autocracias, por regra, com o apoio das Forças Armadas, mais uma vez o caso da Venezuela. E é neste quadro que, infelizmente, aquilo que ontem, quando fui dormir, ainda pensei, será que amanhã de manhã tenho uma surpresa? Mas não, olha, as tais listas, tal votação eletrónica que permitiria que poucos minutos depois do voto soubéssemos o resultado, esperámos 6 horas para eles cozinharem o resultado, que foi seguramente aquilo que aconteceu, e eu agora não sei, acho que ninguém sabe o que é que vai acontecer, não é? Eles, esta hora ainda estão lá, não são 6 da manhã, o que é que irá acontecer hoje, qual é o grau de ao mesmo tempo, não é apenas de zanga, é de desespero, porque é o fim, mais uma vez, de uma ilusão que possa vir a acontecer na Venezuela.